hoje é meio seminário, poder ouvir. Eu gostaria de trazer algumas coisas que eu andei pensando e que eu escrevi, mas antes disso, eu acho interessante a gente poder falar um pouco sobre como eu entendo esse momento, esse período da adolescência, o que se passa especificamente na adolescência e o que a adolescência traz de afirmação do que foi a experiência infantil desse sujeito. Quais os elementos que, na adolescência, se apresentam como confirmando algo que já tinha sido estruturado na infância e, muitas vezes, uma mudança de direção, inclusive na orientação sexual do sujeito, como efeito das suas relações, né? Porque isso eu aprendi com o meu irmão numa conferência que ele fez aqui num congresso no antigo Hotel Glória, que não existe mais. Nós fizemos um congresso sobre adolescência e ele trouxe algumas reflexões muito interessantes que eu nunca esqueci. A primeira delas, e eu concordo plenamente com ele, é que o adolescente ele é um sem lugar, porque ele não é mais a criança, ele não é reconhecido mais como criança, e ele também ele não goza de um lugar junto aos adultos. O universo dos adultos, de certo modo, lhe está vetado, pelo menos durante esse período. Outra coisa também importante, e aí isso é para qualquer situação da adolescência, mas o que é bem característico desde o século XX, a gente pode dizer, porque no século XIX era um pouco diferente, mas desde o século XX até os dias de hoje, é que o adolescente, não só ele não tem voz e não tem lugar, não, é difícil os pais reconhecerem, né, essa posição de singularidade do adolescente, como também ele sofre no corpo as mudanças que lhe são próprias e toda a angústia de se ver, muitas vezes, confundido a menina com a figura materna e o menino com o pai, com a questão da voz e tudo mais. Um outro ponto que eu acho que também precisamos ressaltar diz respeito ao fato de que muitas vezes o adolescente, exatamente porque não lhe é dada a voz, ele só consegue falar, conversar e, de alguma maneira, estabelecer trocas com os seus pares, com os seus iguais, com seus amigos, nos seus grupos. E na família, ele se torna, a gente pode dizer, um estranho no ninho. E essa estranheza, de alguma maneira, ela aponta para a estranheza que ele carrega nele mesmo, né? Tanto física quanto psíquica. Essa estranheza de não se reconhecer mais na sua própria imagem e não se reconhecer mais com um lugar determinado na família. Ele é, portanto, nesse período da adolescência, a gente pode dizer um errante, né? Ele está numa certa errância. Do ponto de vista subjetivo, algumas coisas precisam ser apontadas, e eu acho que a gente vai poder falar depois um pouco mais. Eu vou só dar o panorama, as características que eu percebo específicas da nossa contemporaneidade. Mas o que é comum ao adolescente,
pelo menos esse adolescente que eu estou situando, do século XX para cá, ou seja, desde os efeitos da Primeira Guerra Mundial, passando pela Segunda para cá, né, com todas as mudanças muito rápidas que se deram, a revolução sexual na década de 60 e tudo mais, a grande questão do adolescente agora é com a forma como ele vai expressar sua sexualidade. Agora, ela tem, né, algumas características que a gente vai poder falar, e eu gostaria que vocês me lembrassem, para não esquecer de discorrer um pouco sobre isso. Mas é próprio da adolescência esse encontro, não só com um outro sexo, mas com a sua própria sexualidade, que, aliás, é o que, de algum modo, determina ou revela, melhor dizendo, revela para o adolescente qual a posição que ele ocupa frente ao sexo, né? Frente à questão sexual. E eu gosto de colocar dessa maneira porque a sua escolha sexual não se dá na adolescência. Ela foi elaborada, forjada, constituída na infância. Nesse período, que a gente pode dizer, uma certa sombra, né? Essa sombra espessa que se apresenta sobre o período da latência retorna, na verdade, na adolescência, e por isso a gente diz que é próprio da adolescência, esse levantamento do recalque. Ou seja, em função da mostração da escolha sexual, do posicionamento sexual desse sujeito, daquilo que já estava de alguma maneira e que diz respeito, portanto, à sua experiência edípica, já estava forjado, constituído na infância. E é interessante porque é também um momento, no que diz respeito à sexualidade, e o meu mãe ele me surpreendeu quando ele disse isso, que só há um momento onde isso que é estabelecido na infância pode ser alterado, modificado, desviado, que é justamente o período da adolescência. Então, na adolescência, se dá um fenômeno interessante, talvez exatamente por conta do levantamento do recalque, por um questionamento, né, das identificações, com um questionamento no sentido de uma interrogação sobre as identificações, justamente. É um momento onde o sujeito, por exemplo, se há um encontro com um perverso, este é o único momento onde pode haver uma mudança na ação sexual do sujeito, efetivamente. Então, essa frase do meu irmão sempre me causou espécie, sempre me surpreendeu e me espantou. O que haveria de específico na adolescência que traria essa diferença em relação a todo o período de estruturação de um sujeito e aquilo que vai comparecer depois, e que vai certamente se efetivar na idade adulta do sujeito, né? Então, a adolescência coloca em questionamento, suspende o recalque e faz uma interrogação, uma nova interrogação sobre a questão das identificações. Por que eu estou dizendo que é uma nova interrogação? Porque essa interrogação, de forma velada, já teria se dado, se vocês leram o seminário 5, sobretudo, vocês vão ver que lá o Lacan ele coloca, lá nos Três Tempos de Édipo e nos efeitos da castração, uma interrogação sobre as identificações que se dá inconscientemente. Então, a adolescência traz de volta essa interrogação. Ou seja, a que sexo pertenço? Quem sou eu? Né? Quem é o meu outro?
com o qual eu me identifico. O Lacan, ele é muito cuidadoso em relação a... Ele não se ocupou, o Melman se ocupa, mas o Lacan nunca se ocupou especificamente sobre a questão da adolescência, mas em vários momentos ele faz apontamentos sobre aquilo que se passa nesse período de transição de um sujeito, né? E eu penso que, na verdade, uma das questões mais difíceis de nós tratarmos junto ao adolescente é o fato de que ele tem muita dificuldade de falar com esse estranho que está ali na frente dele. Ele já não fala muito bem na sua comunidade familiar, né? Ele, como eu disse, ele se estranha nesse núcleo familiar, ele é extremamente crítico em relação aos pais, porque ele, pela primeira vez, o adolescente ele vê nos pais a fragilidade, os cacuetes, porque justamente ele percebe a mortalidade desses pais. Ele, portanto, aquele mito do pai não perecível, do pai que estará sempre lá para atender a criança, do pai e da mãe também, quando eu falo do pai, mas, enfim, do pai que protege, do pai que tem todas as respostas. Tudo isso na adolescência é completamente desconstruído, né? A menos que haja aí uma sintomática onde há a necessidade de manter um excesso de idealização, exatamente para não enxergar aquilo que já foi entrevisto, que é a fragilidade dos pais, né? Portanto, o seu perecimento. Então, nesse momento, muitas vezes, há uma revolta do adolescente e as pessoas têm dificuldade. É a aborrecência. A adolescência é o período da aborrecência. Na verdade, é um momento onde o sujeito precisa fazer o luto da criança que ele foi, né? E fazer, portanto, o luto dos seus ideais aí, né? E se deparar com essa questão da morte. Se ele se dá conta da mortalidade, da fragilidade dos seus pais, que não são mais invencíveis, são perecíveis, a questão da morte se coloca aí. E também ela se coloca em função do fato de que ele tem que se defrontar com a questão sexual. Tanto a questão da pulsão de morte, que está aí presente, acho que ela está presente sempre, mas eu acho que ela está aí de uma forma muito aguda, exatamente na adolescência. O que mais que eu posso colocar como panorama antes de entrar no que eu preparei aqui? Eu acho que tem alguns elementos que a gente pode localizar nos adolescentes da nossa contemporaneidade que eu vou deixar depois para vocês levantarem as questões no debate, mas que eu quero já colocar aqui para a gente poder depois discutir um pouco, da gente debater. A primeira delas que me chama a atenção, e eu não quero fazer julgamentos e nem só repetir o que todo mundo já sabe sobre a nossa contemporaneidade, sobre as relações dos pais com seus filhos, enfim, mas eu penso que há alguns complicadores que dificultam justamente que esses adolescentes possam minimamente ultrapassar esse período de crise, né? Que é a crise desse sem lugar, que ele está sem lugar. Um desses complicadores, eu acho que tem a ver com, especificamente com a nossa contemporaneidade, que é a deslibidinização das figuras paternas. Em que sentido? O que eu escuto de muitos adolescentes é assim:
os meus pais só pensam em trabalhar. Os meus pais não se encontram mais. Os meus pais não fazem nenhuma demonstração de afeto. Os meus pais saem para jantar com a gente, mas eles só falam de problemas. Os meus pais não se olham mais nos olhos. Então, essa série de sinais que eu acho que apontam justamente para uma mecanicização das relações em geral, e evidente que para um adolescente isso fica muito centrado nas figuras paternas e também nas figuras dos familiares, dos tios, enfim, dos adultos, como eles dizem, né? Eles dizem, não, só no meu grupo, só entre os meus amigos, eu consigo conversar, porque, de fato, os meus amigos me escutam. Os meus amigos me olham, os meus amigos me criticam, mas eles me criticam a partir do que eles escutam e não a partir de uma coisa estereotipada. Enfim, essas são questões que eu acho que problematizam justamente, ou melhor, dificultam e, portanto, problematizam as escolhas sexuais. E talvez por isso, e eu não quero reduzir a coisa, eu quero levantar como questão, talvez essa seja uma das razões, não a única e nem a mais importante, mas uma das razões pelas quais os adolescentes hoje eles têm necessidade desse excesso de experimentação. Eles precisam experimentar tudo, porque, de algum modo, essas experiências não lhes foram transmitidas. Quais experiências? As experiências das narrativas familiares, das narrativas, inclusive da história do casal parental. Essas narrativas, muito frequentemente, não são colocadas em questão. Então, eu entendo e eu escuto isso com muita frequência, é só entre os seus iguais e pela experimentação que esses jovens podem começar a confirmar ou a questionar aquilo que inconscientemente está já sobredeterminado, né? Eu fiz alguns recortes que eu gostaria de trazer aqui, e também andei lendo algumas coisas interessantes. Depois eu passo para vocês a bibliografia que eu estou usando, mas eu gostaria de trazer alguns recortes, inclusive da proposição de 9 de outubro de 67. E você se mas o que isso tem a ver? A proposição tem a ver com a clínica do adolescente e da criança. Tem tudo a ver, porque justamente aquilo que vai se apresentar depois, lá ao final de análise, é justamente aquilo que na transferência, na análise, pode ser ressignificado da criança que o sujeito foi, do adolescente que ele foi e do adulto que ele pode se tornar. Eu já estou falando especificamente da questão do final de análise. Eu acho que é só no final de análise que a gente sabe com quem a gente estava falando, justamente porque, de alguma maneira, algo se descortina aí da divisão subjetiva que mostra ao sujeito algo, né, que lhe é muito singular. Muito singular em relação a uma escolha que lhe foi sobredeterminada na sua história constitutiva e que ele, num dado momento, a partir da sua experiência de análise, ele pode, né, estar de acordo com aquilo que ele deseja e que não tem a ver necessariamente com o desejo do outro, mas é uma escolha dele, do seu desejo, né? Então, no prefácio ao Anuário da Escola Freudiana de Paris, nesse texto da proposição,
eu recortei algumas frases que eu acho que são interessantes da gente discutir aqui. O Lacan diz o seguinte: não temos escolha senão entre enfrentar a verdade ou ridicularizar nosso saber. Saber aqui eu entendo como saber inconsciente. Outra frase: nenhum ensinamento fala do que é a psicanálise. E, portanto, na clínica, tanto com crianças quanto com adolescentes, é sempre muito bem-vinda a possibilidade do analista, a cada situação, inventar o modo como ele vai escutar aquele sujeito, inventar o modo como ele vai intervir. Não tem regra, né? Outra frase importante. No começo da psicanálise está a transferência. O sujeito suposto saber é para nós, todo mundo sabe, o pivô de onde se articula tudo o que é da transferência. Então, nesse sentido, eu acho que o analista ele precisa ter liberdade de escolher a partir daquilo que é a transferência que se estabelece entre o analisando e o seu analista, escolher o modo como ele vai intervir junto a esse sujeito. Muitas vezes, com um adolescente, não é possível, né, oferecer o divã. Eu diria que, na grande maioria das vezes, o divã é um grande problema. Pode acontecer, existem situações, muitos analisantes preferem o divã, mas muitos necessitam tamanha angústia desse tete-a-tete. E tem aí também algo, eu entendo, de uma afirmação narcísica, né? Dele estar na mesma posição que esse adulto, que é o que ele vê ali no analista, né? Esse que está mais parecido com os seus pais do que com os seus amigos, evidentemente. Então, é preciso que, apesar da disparidade subjetiva existente, que o analista saia desse pedestal, né? Que eventualmente ele possa estar ocupando para o analisando. E aí, assim, algumas reflexões que eu coloquei, quando a gente recebe tanto a criança quanto o adolescente, eu acho que a gente precisa se desfazer, né, das projeções que, como adultos, a gente aplica à vida, né? Aplica ao que se escuta, inclusive, na vida. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes, quando nós estamos escutando um paciente qualquer, a gente procura escutar esse paciente lembrando, né, os elementos que ele traz na transferência, de que lugar que ele está falando, do que exatamente ele está, ao que exatamente ele está se referindo. E às vezes é mais fácil, entre aspas, conduzir uma análise de adulto, porque ele vai te dando um referencial mais claro. O adolescente é quase que uma areia movediça, a gente pode dizer, assim como a criança também. Mas eu diria que há uma particularidade na escuta do adolescente na medida em que ou ele não fala nada, ele é muito silencioso, ou ele traz aos borbotões, né, muitas questões, muitas coisas, e você precisa se despojar realmente, né, daquilo que você, inclusive, pesca do que ele está falando. Você pode escutar essas coisas, mas com uma escuta em reserva, porque isso não vai poder ser usado imediatamente, ou questionado, digamos assim, imediatamente. É preciso que você deixe esse analisando estabelecer, de fato, uma confiança para que você possa fazer alguma intervenção, né? O que esses analisandos trazem bem vivo em seus discursos
está, muitas vezes, recalcado em nós, recalcado daquilo que foi, inclusive, a nossa própria experiência de análise, porque tem uma curiosidade. O discurso do adolescente, ele se assemelha, né? Ele guarda uma similaridade com o discurso analítico enquanto tal. Por quê? Porque ele não tem nenhuma linearidade, ele estabelece um jogo de palavras. O adolescente é sempre muito atento às palavras, né? Como nós somos atentos às palavras, pesca sempre o sentido subliminar, exatamente porque há, nesse período, esse levantamento do recalque, ele está mais sensível ao jogo das palavras, ao jogo significante, né? É necessário, então, me parece, escutar a linguagem singular de cada um desses analisandos, levando em conta sempre a necessidade de fazer um trabalho de provocação à fala, né? O sujeito traz um determinado assunto, a gente poder fazer uma provocação para que ele desenrole aquilo que ele está trazendo. Quando ele traz, né? Que às vezes a grande dificuldade é colocar o sujeito para falar. Eu achei interessante hoje, na sessão clínica que nós tivemos, que alguém teria dito: mesmo com um adolescente, às vezes é importante oferecer. Acho que foi a Cláudia que trouxe da psicanalista francesa, agora que eu não me lembro o nome, que ela citou, que justamente sugere que o adolescente, às vezes, está com dificuldade de falar, que ele possa usar outros recursos. Ou a música, né? Ou um jogo, ou o desenho, né? Ou a mímica, uma coisa meio teatralizada ali na sessão, enfim. Porque o que é importante é que ele possa trazer não apenas as pessoas que fazem parte do seu imaginário atual, mas também ao que pertence às gerações antecedentes. Ou seja, aquilo que, de certo modo, ou não foi transmitido com muita clareza, ou foi transmitido subliminarmente das relações familiares e, portanto, das gerações antecedentes. Como é que eram seus avós? Mas o que meu avô tem a ver com isso? Minha avó tem tudo a ver. Eu não sei nada. E é interessante como hoje, é o que eu estava falando no início, é muito comum o sujeito nada saber sobre a história dos seus pais, sobre a história dos seus avós, as questões familiares, né? Enfim. Eu estou aqui preocupada com a hora. Então, esses antecedentes, né, que vão influir de algum modo na imagem inconsciente que o sujeito tem do seu próprio corpo. Porque se o corpo é significante, as marcas que ele carrega são marcas que muitas vezes ultrapassam a geração dos seus pais, né? Vai para além da geração dos seus pais. São marcas que ele precisa, de alguma maneira, ler. Ele precisa ler essas marcas que estão nesse corpo letrado, né? Essas falas recalcadas podem estar fixadas justamente como marcas que fazem sintoma, né? Portanto, o adolescente que nos chega, ele está sempre muito acompanhado, mesmo que ele não saiba que companhia ele porta, né? Quem ele traz. Ele desloca outros personagens que invadem a cena. E é preciso considerar cada um desses personagens, acolhê-los, para que se possa, em algum momento, privilegiar a exclusividade de um lugar para esse adolescente que nos chega. Eles nos colocam ao trabalho
na medida em que evidenciam novas apresentações de discursos. Então, eles nos tiram de um certo conforto, né, que às vezes a escuta nos coloca. Nos tiram do conforto exigindo que a gente brinque com o saber. Ou seja, que a gente se utilize dessas novas palavras. A gente sabe muito bem que eles inventam novos significantes, novas palavras, né? Novos costumes, enfim. Então, nós é que aprendemos muito com eles sobre, por isso que eu disse no início, a gente aprende sobre a nossa época com as crianças e com os adolescentes. Podemos, então, dizer que esses analisandos nos fazem passar do familiar, que é o conhecido, que é o Heimlich, né? Ao estranho, o Unheimlich, que também pode ter um sentido ambíguo de algo que se esconde e se revela. As frases trazidas são fundamentais. Ah, meus pais são estranhos, eu não sei quem eles são muito estranhos, são pessoas esquisitas. Ah, eu não me encaixo nessa família. Essa família não tem nada a ver comigo. Várias frases, né? E essas frases elas vão ressoar do lado do analista, que também pode ter dificuldade para encontrar nesse universo novo, né, um canal de conversa com o seu analisando, que já bem impaciente com a situação de falar com um estranho sobre o que ele mesmo desconhece, tem que ficar dando explicações, né, sobre as palavras que ele está trazendo. A fala desses analisandos, na grande maioria das vezes, revela a patologia familiar, ou melhor dizendo, a dinâmica sintomática daquela família. Mostra a surdez reiterada, né? Em relação à necessidade desse adolescente encontrar uma nova posição na família, né? E, portanto, estabelecer um novo ritmo de trocas simbólicas com essa família. Há a necessidade dele poder se apropriar da sua voz, né? E, do lado do outro, o não reconhecimento dessa necessidade e dessa mudança de posição, né? Que faz com que, na verdade, a dinâmica familiar se desarranje, exatamente porque não há aí um acolhimento desse novo que comparece na família. Muito comum, né, a gente ver a família completamente desestruturada, enlouquecida pela apresentação sintomática, mostração de um determinado sintoma, que vai desorganizando a dinâmica que havia sido estabelecida naquela família. O que mais que eu posso trazer? Eles nos confrontam com as dificuldades de acesso a essa outra língua que eles falam, o seu universo de palavras, onde eles se sentem acolhidos, lá no seu grupo dos seus amigos, né? A escuta particular desses analisandos, por isso, se assemelha, em certos pontos, à escuta analítica, no sentido de que eles deslocam os significados, privilegiando o aspecto polissêmico da língua. Também deslocam a relação com o tempo, quando nos damos conta de que aquele paciente que muitas vezes você atendeu quando era criança e ele retorna outro, ele não é mais o mesmo. Então, quem atendeu a criança e depois, anos depois, vai atender o adolescente, não tem nada a ver. São dois aspectos completamente diferentes do mesmíssimo sujeito. E eu aí coloco, né, quais os problemas contemporâneos que se mostram na escuta psicanalítica desse sujeito. Eu já adiantei alguns, queria que vocês pudessem adiantar outros tantos. E, enfim, vamos ver se a gente consegue avançar alguma coisa agora aqui no debate.
aberto. Posso falar uma coisinha, Tereza, até para você Pode, esclarecer para mim? É, isso aparece muito na clínica com adolescentes. E me chamou a atenção, esses dias eu vi um vídeo que tem circulado na internet, que é de um pai, e ele contando a experiência dessa passagem, né? Ele fala assim: cara, em uma semana eu estava com minha filha na praia, a gente brincando na água, sabe? E na outra semana, de repente, eu a chamei para ir à praia, e aí ela vira e fala assim: eu odeio praia. E eu também odeio abacaxi, coça a minha boca, e eu odeio não sei o quê. E aí ele fala assim: meu Deus, quem é essa pessoa? É uma estranha, né? Só que é um sim, vídeo muito bonito, porque é um pai que se coloca a conhecer novamente aquela pessoa. Entende? Então ele fala assim: eu tive que conhecê-la de novo. E a gente exatamente. vê na clínica que não são todos os pais que se colocam a entender essa passagem como alguma coisa que vai causar um certo esforço da parte E deles se de deslocam da reconhecer, né? posição de pais. Aham. Porque é interessante que Uma o exemplo que você está dificuldade, né? De dar trazendo. um outro lugar, Isso, né? isso. É de sair dessa posição, porque a disparidade subjetiva, ela há, né? Aham. Entre ela é inclusive geracional, pela posição de poder que eles ocupam em relação aos filhos, é inevitável, né? Sim, Poder sim, decisório, digamos assim. O adolescente ele está submetido a esse outro, mesmo ele não tendo reconhecido por esses pais, né, o seu lugar plenamente capaz de exercer sua sexualidade. Os pais sim. muitas vezes negam a E muitas sexualidade. vezes fica um embate, né? Isso, O filho ali tentando mostrar quem ele é, né? Porque ele mudou, ele já não gosta mais de praia, ele não exatamente. gosta mais de, sei É lá, de mais do rock que and roll, gosta mostrar de do que ele é. K-pop. Natália, é mais do que mostrar o que ele é, porque o que ele ainda não sabe. É ter o acolhimento do lado dos pais de que ele não é mais quem ele era. E aí a minha Até para ele questão, poder vir a Tereza, ser alguma coisa. e aí a minha questão, porque você traz isso, ele é um estranho para ele próprio, né? Isso. E para os pais também. Até que ponto, né, essa não aceitação dos pais, esse não acolhimento, e isso vai interferir ali, né? Porque a gente vê uns adolescentes encrencados por conta desse ponto, né? De não conseguir ali se desvencilhar desse ideal dos pais, entende? Porque é Então, eu sempre interessante. penso assim, gente, é um trabalho que não é só com adolescente. Você Exatamente. tem que, de alguma maneira, falar assim, mas e aí, né? Estão vendo que série juntos? Ah, meu filho só gosta, eu ouvi esses dias, minha filha só gosta de K-pop, eu odeio K-pop. Cara, mas e aí, né? Então, qual é o ponto em comum? Como é que vai ser? Verdade. Então, E é até que interessante, ponto né? Porque, interfere nessa passagem, né? sim, é interessante também a gente pensar que você estava falando, e eu me lembrei aqui, que o adolescente ele é plenamente capaz de responder do lugar de sujeito, plenamente. Ou seja, ele pode responder tanto do ponto de vista do exercício da sua sexualidade. Ah, você acabou de dizer que ele ainda não. Essa questão está ainda sendo justamente questionada a partir do questionamento das identificações. É verdade. E aí, na nossa contemporaneidade, o que, que você tem? Você tem esse período de experimentação. Então, o exercício da sexualidade, ele é capaz de responder desse lugar, mas os pais recusam. Ele também é capaz de responder, eu diria, né, do ponto de vista legal, assim, da compreensão da lei, ele é capaz. Só que o adolescente é inimputável, só a partir dos 18, se não me engano, não é mesmo? Como se esse período da adolescência, que vai da puberdade, em torno dos 10, 11 anos, aos 18, de fato é limbo, porque ele não é criança, mas também não é adulto, não responde legalmente.
Mas ele. E aí o que, que acontece? Como ele não tem reconhecimento do lado, socialmente falando, inclusive socialmente falando a partir da sua família, ele transgride, ele cria situações de desafio à lei. Para quê? Para fazer valer alguma lei. Né? Fala, Flávia. Tereza, então eu fiquei pensando assim, porque você estava falando, né? Porque o adolescente e a criança, eles de alguma forma trazem, né? Assim, muito traços do momento que estamos vivendo, né? Assim, no caso da contemporaneidade, né? Isso eu achei muito interessante, mais do que, sei lá, uma pessoa, um adulto, sei lá, né, que você não quis. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, porque eu percebo hoje na clínica, principalmente com crianças e adolescentes, a questão diagnóstica, né, assim, eh, principalmente depois da pandemia, né, assim, eh, muitos diagnósticos, assim, muito diferentes, né, assim, essa coisa de TDAH, autismo, e até surgiu esse filme agora que muitos adolescentes se identificaram com ele, A Pobre Criaturas, né, que ganhou o Oscar, né, assim. Então, pegando isso que você disse, né, assim, que o adolescente e a criança, de alguma forma, é é uma mostração também das características do nosso tempo, né, assim, Sim. como é que a gente pode pensar esse boom de diagnóstico, assim, também, e esses diagnósticos tão diferentes, assim, esses fenômenos tão diferentes, né, principalmente nas crianças e adolescentes, né, assim, casos de autismo, por exemplo, hoje em dia temos a pencas, Aos né, borbotões, aos verdade, borbotões, né, assim. verdade. E fora outras características, né, porque eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava falando, assim, é um apelo, talvez, né, assim, porque eu não sei se nesses casos mais extremos, a questão do nome do pai, como não está ainda muito, eh, sedimentado, se a gente pode dizer assim, e se as pessoas, por conta disso, os adolescentes e as crianças, se veem, né, assim, absorvendo mais essas características da moda, talvez, assim, para de alguma forma, né, assim, dar conta de todas essas questões, assim. Eu não sei, eu queria ver com você, assim, se você poderia falar um pouco mais sobre essa questão dos diagnósticos desses, ou seriam novas formas subjetivas, né? Ou o quê? Olha, eu sempre acho que quando a gente se apressa a rotular, a colocar uma etiqueta, é porque a angústia está ali presente, né? É uma forma de tamponar esse tempo de elaboração para saber do que se trata. Então, é mais fácil, é um sinal, sim, da nossa contemporaneidade, você, você etiquetar, né, e você setorizar, digamos assim, na nomenclatura, os sintomas, para que você não se angustie diante do que você precisa de tempo de elaboração para saber do que se trata. E eu acho que talvez o sinal mais importante que se apresente são essas manifestações, digamos assim, de não, fulano tem que ir para um psicopedagogo, fulano tem sempre uma necessidade de rotular para não escutar, para não dar um tempo para que o sujeito desenvolva alguma coisa, que seja lá o que for, vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Então, e também há
eu diria, sempre tudo, o pano de fundo é a angústia. Uma necessidade de rotular, medicar e se desobrigar. Uma vez que está rotulado e medicado, bom, já está direitinho, é aquilo ali. Não suporta esse tempo, né, necessário para que as coisas, de fato, se mostrem. Então, eu diria que há sempre um encurtamento desse tempo de elaboração. Esse é um sinal nítido e claro da nossa contemporaneidade. A pressa. A pressa, a pressa em morrer, né? Porque as pessoas não vivem mais. Elas fazem as coisas sem pensar. É interessante, eu escuto muito, muito dos adolescentes. Não, mas eu preciso comprar um vestido na loja tal que as minhas amigas estão comprando, porque a gente vai ter uma festa e cada uma tem que estar vestida com o vestido XYZ daquela loja ou de 2, 3 lojas específicas. Assim, a última bolsa que saiu da loja X, todas têm que ter algum modelo. Então, essa padronização ela vai mostrando como os sujeitos não se interrogam mais. É aquela coisa totalmente superficial, uma vitrine, mas sem Sim, nenhum conteúdo, não tem conteúdo, né? É só a imagem, não tem sim. estofo. Então, quando você fala da questão dos diagnósticos, é porque é preciso dar uma resposta rápida para os pais. É Uhum. preciso dar uma resposta rápida para os outros pais que os filhos estão, por alguma razão, sofrendo alguma situação lá com determinado aluno ou aluna. Então, é preciso dar uma resposta rápida. E talvez isso Sim. também faça aumentar o bullying nas escolas. Por Interessante. quê? Porque quando as crianças não, e os adolescentes, evidentemente, mas a coisa começa, Não se claro, com a enquadra. constituição subjetiva. Não há uma escuta e não há uma transmissão de valores clara, o sujeito vai se espelhar no grupo, Sim. né? E aquilo que está mal colocado no grupo familiar, que é um grupo também, aquilo retorna no grupo digamos assim, Uhum. dos semelhantes. Porque com Uhum. os semelhantes, o sujeito pode exercer uma posição de liderança ou não. E em casa, provavelmente não. Uhum. Boa. Obrigada. Tá? Imagina. Deve ter mais coisa para a gente falar sobre isso. Mas a tua pergunta é uma pergunta interessante. Diga, Márcia. Oi, eu fiquei pensando assim, quando nessa frase que você falou agora sobre o tempo e a morte, né? E esse vazio que permeia assim os isolamentos, as comparações, né? Essa vida em grupo, na adolescência. Como é que a gente pode assim pensar, né, nessa questão em termos dessa pressa? Porque a pressa está colocada, né, em termos da velocidade com que as coisas se dão, mas as subespecialidades, né, as várias especialidades para tratar, para resolver uma determinada questão, mas o centro disso parece que é o vazio, né? E que eu Sim, acho que aí, quando você fala nessa corrida para a morte, né, tem algo aí, porque morte também é o vazio, né, o vácuo. sim. É o nada, né? Porque é quase que o sujeito correndo atrás do próprio rabo, né? Isso, pois é, uma coisa circular até, É, né? sei. E que não há como, talvez a palavra sim seja a forma de quebrar isso, né? De fazer uma equivocação Uhum. nesse quadro, né? Sim, sim. A responsabilidade ética, inclusive, né? Do analista que lida com a palavra. É Que, bacana isso, porque você está falando a questão da responsabilidade do analista e parece que os pais estão cada vez menos se responsabilizando. Eles
terceirizam essa Sim. responsabilidade. Uhum, E talvez uhum, isso também seja um dos motivos, né, essa posição, tanto quanto, eu diria, perdida, vazia, esvaziada do adolescente. Enfim, uhum. não sei. É, Vamos é pensar interessante, mais. assim, é um ponto para pensar, né? E, por outro lado, do lado dos pais, eu fico pensando o tempo inteiro, quando eu estou te escutando, eu fico pensando no termo da inveja, né? Nesse significante da inveja, da invídia, né? Dessa, disso que se coloca, né? No envelhecimento desses pais e no A lugar no que insuportabilidade de ver a sexualidade brotando, a juventude ali, né, que Uhum, ele já perdeu, ou uhum, que está em vias de perder, né? uhum, Porque também não simboliza isso. Não simboliza, né, essa passagem do tempo. E aham. aí vê, olha que bacana, ver na juventude e no exercício da sexualidade dos seus filhos, né, aquilo que perdeu. É só nesse momento que o sujeito parece que se dá conta. E aí, Uhum. duas reações possíveis: ou a negação, ou a melancolização, ou, né, a simbolização, que é o que se espera. Nossa, Diga, muito bom. Felipe. Obrigada, Obrigada, Tereza. Márcia. Oi, Tereza. Eu pensei duas coisas articulando com o que você disse de uma do Foucault, que ele vem trazer na interpretação do sujeito, é uma diferença entre lei e regra. Uhum. E aí eu penso que a adolescência é um momento onde isso realmente há uma É primeira verdade. aparição disso, né? Sobre qual lei e se Isso. essa lei será uma regra, né? Isso da marca, do Terá uma tênis, da leitura bolsa, pela regra. pela regra, né? E que Isso, pode vir do outro, do grupo, né? Não mais das figuras parentais. Realmente isso, cria isso, essa isso. ambivalência. Junto com isso, corroborando isso que o meu irmão falou e que eu achei curioso e fez sentido, de ser um momento inaugural de um sujeito, talvez, de um inconsciente a céu aberto. A adolescência como um momento muito privilegiado de um estado limítrofe, pelo qual todos passamos, ou de Sim, um estado em isso. formação, E né, desse recalcamos, apagamento, e e um recalcamos. Passamos e apagamento recalcamos. e recalca de novo, porque não cessa isso. Enfim, mas assim, e pela velocidade com que a sexualidade vem também, né? Eu acho que tem Verdade. esse tempo acelerado, tanto por uma demanda social, mas também pela velocidade de transformação que o corpo sofre, né? E vem desse corpo, não vem do outro, né? E algo incontrolável mesmo, né? Assim, o sujeito não sabe como seu corpo vai ficar a hora que começam essas mudanças também, né? Da puberdade. Enfim, foi muito interessante, assim. Obrigado. Nada, imagina. Alguém mais quer tomar a palavra, falar? Podem falar, Eu gente. queria, Tereza, estava Diga, aqui a Larissa. pensar, é, todo esse quadro dessa situação de errância, de estranhamento, de não ter lugar, coloca o adolescente em situações de vulnerabilidade que são muitas vezes irreversíveis, porque acabam por traçar a vida dele, né, por um caminho que às vezes não tem volta. Eu fui professora há Verdade. muitos anos, é, dei aula para adolescentes no Rio de Janeiro, em escolas públicas. E a gente se depara com isso o tempo inteiro, né, com a questão da criminalidade, da gravidez precoce e da própria violência dentro da escola, porque aquele espaço escolar também é visto como uma extensão daquela família na qual ele não se reconhece mais, então ele não tem lugar na Verdade. família, na escola também não, a escola acaba replicando
né? Até por conta da própria estrutura da escola, replica a questão das relações de poder, né? Isso. E ele não tem espaço ali para exercer nenhum tipo de subjetividade, ele só tem espaço para se enquadrar e se encaixar e obedecer, e fica assim, eu acho que até potencializa muito mais essa errância num lugar e vai se buscar o acolhimento muitas vezes em locais em grupos que não são bons, enfim, e aí por aí vai, todo o É resto. interessante, Larissa, porque, na verdade, é bacana isso que você está trazendo, porque também a escola não se renova. A Uhum, escola precisa se renovar. sim. Porque, de certo modo, vamos falar aqui, eu tenho lido muito sobre isso, porque eu estou interessada nessa questão da inteligência artificial, ensino à distância, essas coisas todas pela internet. E é curioso, porque o ensino, ele, pelo menos no Brasil e em alguns outros países também, outros não, mas, enfim, ele é formatado de uma maneira, né, que, justamente para o adolescente, a criança ainda pode aceitar, porque ela se assujeita, digamos assim, com mais facilidade. Mas o que é próprio do adolescente é o questionamento. E a formatação que a escola oferece para a transmissão daquilo que ela se propõe, de certo modo, replica o que se passa na família, que é uma coisa formatada. Aquelas regras são rígidas, enfim. Entretanto, quando você oferece para esses mesmos jovens rebeldes, os rebeldes da periferia, sobretudo, você deve ter essa experiência, alguma coisa que seja do universo do interesse deles, você consegue transmitir, saber, né? A partir Uhum, da exploração, da utilização do saber que vem da experiência deles. Aí sim. eles encontram pontos de identificação que eu acho que permitem a eles se engajar no aprendizado. Só que, Uhum, mas é muito tópico isso que você está falando, Tereza, como é que vai... Mas é o que a experiência mostra. Algumas escolas experimentais no Nordeste, por exemplo, não é no Nordeste, minto, no norte do país, no Pará, mesmo no Amazonas, que são escolas experimentais que levam para a criança coisas que dizem respeito ao universo de interesse dessas crianças, o aprendizado é muitíssimo mais eficaz, né? Crianças e adolescentes. Então, eu acho que e talvez tenha a ver com a nossa, digamos assim, a evolução ou a involução, né, civilizatória, e a gente foi acumulando conhecimento, a gente foi formatando modos de transmissão, né, que hoje não cabem mais, não cabem mais. Os adolescentes recusam, muito sistematicamente, a não ser aqueles que estão bem, como é que se diz, enquadrados nas regras. Alguns pacientes meus, que são excelentes alunos e que têm famílias mais tradicionais, mais rígidas, esses ficam ali formatadinhos. Não quer dizer que eles sejam mais inteligentes, não quer dizer que eles vão se dar melhor na vida, quer dizer que eles seguem as regras. E, curiosamente, eu diria, tem sintomáticas talvez mais preocupantes, uhum, insidiosamente, né? Um traço de suicídio que você escuta nas entrelinhas. Os outros que são mais rebeldes, mais barulhentos, mais reivindicadores, digamos assim, essa é a sintomática que aparece, né, espontaneamente, mas eles têm algo de mais saudável, entende? Então, assim, é verdade isso que você está falando, mas por que será que a gente tem tanta resistência a escutar e aprender com o adolescente? O que, de sim. fato, pode desenvolver as suas aptidões, digamos assim, né?
como reconhecer na singularidade de cada sujeito, cada um desses sujeitos, aquilo que pode dar a ele a possibilidade de se apropriar disso que está ali, né? Esperando por ser descoberto, por ser desenvolvido, digamos assim. As escolas também são muito caretas, não é não? Sim, é verdade. Mais alguma coisa? Vocês querem conversar mais? Tem mais coisa para a gente falar, a gente pode deixar para a próxima vez. A próxima vez eu quero convidar uma colega de Brasília para vir falar. Eu não sei se ela vai poder, vamos ver, eu vou conversar com ela. Senão, eu vou ver outra pessoa. E aí a gente vai fazendo assim. Quando eu não conseguir alguém bacana para vir debater com a gente, aí eu faço um seminário. E quando não, a gente escuta o colega, né? Ok? Gente, era tudo que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês não têm mais nada para dizer para mim, tchau. Tereza, vai ser de 15 em 15? Não, é uma vez por mês. Ah, tá bom. Só uma Tá vez por certo. mês. É a última Ok. quarta de cada mês. Ah, ótimo. Ok. Tá bom? Tá bom. Beijo. Foi Obrigada. ótimo. Obrigada, beijo. Boa Feliz Páscoa. Para todos vocês, feliz Páscoa.